que o Vortex ia acabar? Achou errado, otário! Galera, sustão esse tempo atrás aí, hein? As redes sociais foram uma loucura. Essas coisas que acontecem em tudo quanto é lugar, a gente tá cansado de saber que... Tem todas as questões e como a gente sempre fez questão de ser bem direto com vocês, a gente precisa trocar uma ideia sobre isso, né? Então vamos lá. Primeira coisa, a gente não vai se alongar muito aqui sobre as nossas questões internas, até porque não convém, mas de forma geral, galera, o Vortex a gente está sentindo faz um tempo, e a gente agora, a gente que ficou, né? Mas o projeto como um todo já estava sentindo que a gente estava precisando de um pouco mais de objetividade, a gente estava precisando dar uma realocada em algumas coisas para fazer com que o Vortex fosse mais funcional para a gente mesmo, até porque a gente quer que o projeto cresça. E para o projeto crescer, ele precisava de algumas conformações, que é uma coisa muito pontual que a gente já chegou a conversar. Vai soar coxinha pra caralho, mas precisava ter um pouquinho mais de tato, tá ligado? Pra falar de algumas coisas. E também outra coisa, né, o Vitão, a gente fala, né, o Vortex, ele é uma criação igual de nós três, né, então tem muito meu, tem muito do Gelo, tem muito do Vitor e tem muito de cada um dos ouvintes que dá feedback, manda e-mail, que troca ideia, que fala, sugere tema, fala o que pode ser feito, o que pode melhorar, o que não pode, xinga quando o áudio tá ruim, elogia quando o conteúdo tá muito bom, e porra, o Vitor foi parte essencial do Vortex até agora, mas ele tem muito mais liberdade para falar daquilo que ele quer, daquilo que ele acredita no canal dele. O Caude sempre é um projeto parceiro irmão nosso, tá ali do lado do Vortex, a gente quer, né, estar em maior sintonia, e lá ele consegue tocar as coisas dele com muito mais autonomia do que aqui. E a galera sai ganhando, porque agora, em vez de ter Vortex a cada 15 dias, tem o Vortex, tem os programas do Vitor, tem o canal dele, tem as lives que ele faz no Instagram. E a gente também tá preparando um tanto de projeto novo pra rechear aí a sua linha do fazer mais coisas ainda para esse Vortex continuar expandindo. Mas a gente vai tocar o Vortex mesmo assim. Um monte de gente vai falar, bota não sei quem no lugar do Vitor, o que vocês vão fazer? Não vai ter contraponto das ideias do Rodrigo e do Gelo e tudo. Bom, gente, a nossa ideia nunca foi passar um programa parcial, né? A gente sempre tenta contemplar o máximo de pontos de vista possível. Então, o que a gente pode dizer é que agora a gente está pensando em ter, assim, ainda mais convidados, especializar em assuntos e pontos de vista que a gente ainda não tinha explorado antes. Os últimos episódios do Vortex, apesar de terem tido, né, um pouco de problema com áudios, eles chegaram muito próximo do que a gente tinha idealizado o Vortex há 1 ano e meio atrás, quando a gente começou a pensar e a trabalhar nisso, né? Então a gente está começando a ficar muito satisfeito e cara, esse é o episódio 31, né? Então a gente está começando uma nova safra. A gente não vai fazer igual essa galera pós-moderna que divide podcast em temporada e faz essas coisas assim, temporada 1, temporada 2, temporada 3, mas... Em minha defesa, eu disse que eu queria isso, mas eu fui voto vencido. Mas é como se a gente estivesse agora começando um novo podcast, porque afinal de contas, se a vida começa aos 30, o podcast também só começa a partir do episódio 30. Faz sentido. Então, pessoas, o que vocês podem esperar daqui em diante? O Vortex ele vai tentar ser mais objetivo, isso não quer dizer que a gente vai tentar ser chato, não é isso. Mas a gente sentiu realmente que a gente estava fazendo de uma forma que ficava muito elástico. O programa ele ficava com umas barrigas. Porque, nós gostamos muito de conversar entre a gente. Tanto que a gente soltou 2 programas só com trecheira da gente conversando aleatoriamente. Vocês viram que sai. Então a gente vai tentar dar uma formatada, até porque assim, a gente quer que o Vortex cresça. Então a gente entende que ele tem que ter um formato mais acessível. Então a gente está discutindo ainda como algumas coisas vão ser. A gente já tem alguns projetos. Mas para não dar com a língua nos dentes antes do tempo, achou legal reservar um pouquinho mais para não gerar até uma expectativa desnecessária. Né? Ocultismo, crianças. O mestre só aparece quando o discípulo está pronto. Também tem essas coisas. Eu me responsabilizo por deixar a coleira do Rodrigo mais presa, tá? Porque senão vai ficar bem difícil trabalhar aqui, porque agora eu tô sozinho. Galera, isso aí a gente realmente conta
com o apoio e com o carinho que vocês sempre tiveram com a gente, com esse projeto, tá? O Vortex não é só quem está aqui atrás do microfone. O Vortex é muito mais vocês que ressoam as coisas que a gente faz para as pessoas, inclusive essas coisas que o Rodrigo fica mexendo e ressoando no microfone dele. Então, vamos continuar nosso trabalho aí. O pessoal do grupo dos apoiadores tá rolando coisa lá. O Vortex tá começando a tomar uma outra cara, um outro corpo. A gente tá começando a pensar em projetos mais ousados. Vocês estiveram com a gente até agora, então vamos experimentar ver o que acontece daqui em diante. Certo? Pessoas, então vamos concentrar no programa de hoje? Vamos aí! Então qual que vai ser o tema de hoje, pessoas? Hoje a gente vai falar de coisas um pouco mais práticas, que são, por exemplo, limpezas energéticas. Tá certo? Como uma espécie de higiene invisível. Então, sem mais delongas, vamos abrir o Vortex e vamos passar por tema. A magia me chama. A era do homem chegou ao fim. Um dos primeiros livros que as pessoas costumam encontrar quando começam a se interessar por esse universo do qual o Vortex faz parte é o Autodefesa Psíquica, da John Fortune, e costumo achar meio engraçado porque boa parte das coisas que estão ali não parecem ser muito mágicas. O cara quer ser Doutor Estranho e fazer círculos de fogo em volta dele e impedir que os parentes chatos entrem no quarto. Acho que a primeira coisa que precisa ser dito, velho, e precisa muito ser dito, é que as pessoas acham que a limpeza energética delas basta. E não basta, saca? Em todo o curso que eu vou dar Gente, eu tenho dado muitos cursos. Alguns teóricos, igual o de Cabala, né? Estou preparando um curso de consagrações, que nem vai ser tão teórico assim, mas a minha área de especialidade é manipulação de energia. É trabalhar com reiki, é trabalhar com defesa energética, é trabalhar com encantamento de objetos. E aí, a primeira coisa que eu falo para as pessoas é que elas precisam definir parâmetros, tá? O que é definir parâmetro? Ah, tio Rodrigo, eu não tenho sensibilidade energética nenhuma. Tio Rodrigo, eu não consigo enxergar a luz astral. Tio Rodrigo, eu tenho dificuldade de fazer projeção, eu tenho dificuldade de sentir, eu tenho dificuldade... Beleza. Eu também tinha, cara. Eu era igual uma pedra e pra mim isso era um absurdo, desenvolver sensibilidade. Eu achava que as pessoas nasciam com uma determinada sensibilidade, que quando se falava em desenvolver clarividência era quase que ter surto psicótico. Mas eu fui descobrindo, velho, que a gente vai desenvolvendo certos parâmetros de quando que a nossa defesa está alta e quando que ela não está, parâmetros de quando a gente está limpo e quando a gente não está, parâmetros de quando a gente está num ambiente seguro, de quando que a gente está num ambiente que é nocivo pra gente, tá? E isso é uma coisa muito importante porque só a autoobservação, só a autoanálise, só a sua compreensão em relação ao ambiente pode te dar, né? Então, assim, por que eu estou começando com esse ponto de parâmetro? Porque as pessoas, elas tendem a achar que elas vão tomar um banho de sal grosso. Não, pelo amor de Deus, sal grosso não, mas que elas Na cabeça, principalmente. que elas vão tomar Lava o pé com sal grosso, se quiser. sal grosso, ou que elas vão fazer um ritual de banimento, ou que elas vão fazer qualquer tipo de técnica de limpeza energética, e que aquilo dali vai bastar para elas. Só que, velho, como que você sabe que aquela técnica que você vai utilizar, ela vai contemplar justamente as demandas que você tem, né? O que você precisa. Então outro conceito que eu vou jogar aqui no alto, eu vou jogando e depois a gente vai discutindo cada uma das coisas, mas outro conceito que eu vou jogar aqui por alto é que para cada demanda de sujeira energética, para cada demanda de vestígio, de miasma, existe uma técnica, né, um tipo de energia específico para você limpar. Então, assim, vamos dizer, uma pessoa que ela está infectada, tá? Que ela tá com acúmulo de energia eletromagnética de ter ficado muito tempo no
computador, ou no celular, o que quer que seja. Isso vai ser interessante, hein? Manda aí. Um banho de ervas não vai tirar esse tipo de coisa, tá? Que tipo de erva que vai tirar energia eletromagnética? Você consegue me responder isso, Gil? Cadê meu 777? Pode procurar. Cara, eu não pensaria em erva, porque a erva ela tem um efeito de sutilização de aura. Eu pensaria, por exemplo, num cristal, em algo terroso. Isso. Porque uma coisa que a gente não pode perder de vista é que quando a gente está falando de energia, a gente está falando de interação com o todo, a gente está falando de um processo ambiental. Então, se você está sobrecarregado por alguma coisa, você precisa procurar o que é diametralmente oposto àquilo. Por exemplo, eu refleti sobre uma coisa que eu falei outro dia, que eu falava antes, eu comecei a fazer o contrário e melhorou tanto a minha higiene física como a minha higiene mental. Eu falava que quando eu trabalhava escrevendo, eu ia jogar LOL e ficava ouvindo podcast. Uhum. Eu passo de uma sobrecarga ativa para algo, por uma sobrecarga... Não, eu passo de uma sobrecarga ativa de algo para uma sobrecarga passiva de algo. Então o que eu comecei a fazer? Travou? Salvo tudo, deixo bonitinho. Vou, sei lá, fazer uma tarefa que não me peça que eu dedico mental pra isso. Então, sei lá, eu vou polir minhas botas, vou cuidar dos cachorros, vou fazer uma coisa prática. E até mesmo, uma coisa que foi muito salutar, comecei a correr. Legal. O que isso me trouxe? Vocês podem ver que eu não reclamo mais tanto dessas minhas atividades. Porque, como elas não totalizam o meu tempo, eu tô começando a dinamizar as coisas. E aí, se a gente pensa nessa provocação do Rodrigo, de como que eu faço pra saber, por exemplo, percebi que tô, sei lá, esse exemplo que ele colocou, eletromagneticamente carregado. E pode parecer papo de doido, mas, meu, se você tá... Todo mundo que já desmontou um PC ou fez um curso de hardware na Microlins foi atormentado com aquele negócio de ter que usar pulseira elétrica pra descarregar o eletromagnetismo do corpo. Olha, não sabia dessa não. O nosso curso... ou quando você fazia esses cursos, quando ainda era importante alguém fazer um curso de informática, provavelmente fazia no sábado à tarde. Uhum. Clássico do interior. Uhum. O que acontecia? A primeira coisa era que o seu professor ia te colocar um puta medo, falando coisas do tipo, se você for mexer numa placa-mãe, não encosta o dedo nos circuitos. Se você for fazer tal coisa, não faz com o pé, sei lá, tinha uma série, era quase o Levítico, assim, tinha uma série de restrições. Uhum. Por quê? Depois de um tempo, você aprende que você pode muito bem manipular uma placa-mãe. Uhum. Você vai continuar tendo cuidado para não colocar a mão nos circuitos, mas você descobre que não é tão assim. Com essa coisa que o Rodrigo está falando, é a mesma coisa. Tá? O tipo de vida que a gente tem hoje coloca a gente majoritariamente o tempo todo em contato com tecido, em contato com materiais... como que é o nome disso aí que está na minha frente? Computador. Não é eletromagnético, está procurando eletrônicos. Isso deixa a gente fisicamente sobrecarregado. E vai parecer doideira que a gente vai falar, porque muitas vezes a gente não entra nesses aspectos no Vortex. A nossa aura é elétrica, Uhum. certo? Então, o meio que a gente tá, por isso que é tão importante... Nossa, eu não acredito que eu vou falar isso na internet. Abraçar uma árvore e colocar os pés no chão. Tá. A gente zoava muito, mano, na época do Círculo Ica, que a gente colava com uma galera assim, meio dark, trevosa do rock and roll que joga Vampiro à Máscara na praça. Só que a gente também tinha uns parça dos trampinhos dos hippies, dessa galera mais ecológica, vegetariana. Porra, eu já fui em manifestação contra rodeio, tá ligado? Essas paradas. E o que pega, mano? A gente tirava um sarro, a gente falava assim, pô, meu, círculo de proteção nada. Faz assim, pensa no azul, joga pra terra, que a terra transforma. Então tinha umas brisas dessa, por quê? Tem coisas que a gente tá saturado de receber informação ruim, mas qualquer magista que tenha tido um pouco de contato e um pouco de resultado, eu não tô falando que se você não teve os mesmos resultados que eu, você está errado, tá? Você não vem aqui para ouvir uma palestra de pessoas que procuram ser imparciais. Não, é Gelo e Rodrigo falando. Então serão pontos de vista do Gelo e do Rodrigo.
Mas aí quando a gente pensa nessa coisa dos resultados mágicos que você tem, cara, quem fez desenvolvimento mediúnico na Umbanda sabe o que é a sensação corporal do que tá acontecendo, cara. E isso, sim, É uma coisa muito análoga. Se você pega o manual Et Sagittai lá, o Manus Et Sagittai, onde tem o RVP, tudo bonitinho, vai ser descrito que, no caso de um ritual menor do pentagrama para banir bem sucedido, você vai sentir uma aura de limpeza, e se você fizer um ritual menor do pentagrama para invocar, você vai sentir uma aura de santidade. E a descrição, né, da vibração, né, utilize uma voz como se você estivesse vibrando o som de 1000 trovões. Isso te coloca num determinado estado energético que é particularmente importante, que é você dar um maldito jeito de trazer as coisas de êxodo para baixo. E como que você faz isso? Através do veículo que você tem, que é o seu veículo físico, que é o corpo. Se eu quero imantar algo com energia, a primeira coisa que eu vou usar é a voz. Por quê? A voz, primeiro, que ela é verbo, ela é sinal da ação, tá ligado? Segundo, que ela é algo físico, como qualquer coisa, mas ela é sonoro, ela vai ter contato com o negócio. E outro, que ela é muito menos denso, para você conseguir colocar atributos nela. Imagina que é uma arma que você está carregando. É muito mais fácil eu carregar a voz inicialmente do que outras coisas. Ou vocês acham que você vai na missa ficar rezando porque sim? Você tem que responder ao padre em coro por um motivo muito específico. Em comunidade tem que estar todo mundo na mesma pegada. Eu passei o RMP para alguns alunos meus esses dias, e foi muito legal porque tinha uma moça que eu nunca tinha tido contato com magia, e aí primeiro eu fiz eles falarem os nomes divinos e depois eu fiz eles vibrarem. Olha só. E a minha vibração, ela é muito intensa, né, da minha voz, então... A sua voz já é forte, né? E aí a primeira coisa foi muito engraçada porque o pessoal ficou assustado. Mas aí a segunda coisa é que essa moça, ela virou pra mim e falou assim: nossa, é completamente diferente o poder que a gente emana quando a gente vibra, né? Aí eu falei, você usou o verbo certo, é vibrar mesmo. Aí ela falou, pois é, nossa, eu senti, eu não tenho muita sensibilidade, mas eu senti demais e tudo. E tem uma coisa que é muito legal, Gelo, eu vou até pedir para você inserir aqui. Esse áudio é do curso de Cabala, quando eu fiz as pessoas fazerem a cruz cabalística comigo. Vejam só que tá todo mundo vibrando ao mesmo tempo, né? Quando você coloca várias pessoas utilizando um mesmo ritmo, né, em cima de um mantra, aquilo dali se amplifica de uma determinada forma, que na hora que eu virei para essas pessoas e perguntei qual que é a sensação, os alunos que já eram mais experientes na RMP viraram para mim e falaram assim, não é como se eu tivesse feito, né, performado o ritual no meu campo etérico. É como se isso aqui estivesse expandindo para toda a sala involuntariamente. E eu gostei muito dessa descrição, porque assim, a gente não estava focando no ambiente, estava cada um focando em si mesmo. Mas o ambiente reverberou de tal forma que ele ficou encantado com aquela energia dali por um tempo, sabe? É muito doido. A gente costuma dizer que 10 pessoas no mesmo local fazendo uma meditação coletiva, fazendo uma prática de mantra coletiva, alguma coisa assim, produzem mais energia do que 200 pessoas
à distância, ainda que seja no mesmo lugar, no mesmo horário e tudo. Né? Então, assim, o poder da presença e de todos estarem no mesmo ritmo ali é muito contagiante. E tem uma coisa também, o ritmo das pessoas, quando elas estão abertas e voluntárias para uma prática, ele mesmo vai se regulando, né? Então um está falando mais rápido, outro está falando mais devagar, um fala mais alto, outro fala mais baixo, e aí aos poucos aquilo dali vai se regulando e vai entrando neste ritmo coletivo, né? É igual todo mundo praticando na sala de yoga. No primeiro dia cada um tem um tom de voz, tem uma forma de expressar. Lá para a quinta aula tá todo mundo já sabendo mais ou menos o timing, né? O professor sabe qual é o timing de cada turma. Então é muito doido ver como é que o grupo, o coletivo regula-se a si mesmo para chegar na vibração ideal daquele grupo que está ali. Todas essas coisas que o Rodrigo traz, elas são muito importantes, porque quando nós vamos a uma prática energética, nós falamos inicialmente das ervas e desse tipo de material, ligando isso ao magnetismo e às vibrações, porque para cada limpeza é preciso que você tenha uma sensibilidade, tanto do que você quer retirar, quanto do como você precisa fazer isso. Na magia do caos, você vai ter as formas mais diversas de fazer isso, tá? Mas nós recomendamos que você procure inicialmente se conscientizar de quais são as formas tradicionalmente feitas. Por quê? Para não ter que inventar a roda, mano. Quando você falou do desenvolvimento mediúnico na Umbanda, tem uma coisa que eu gosto muito, que é o seguinte: médiuns, eles não raramente descrevem que cada uma das entidades deles produzem um certo estímulo em algum lugar do corpo ou em algum lugar mental, né, para que o médium saiba discernir qual entidade é aquela dali. Né? Então, assim, o cara, quando ele vai receber o Exu capa preta dele, ele sente uma fisgada na perna esquerda. Quando ele vai receber o preto velho dele, ele sente uma dor nas costas. Quando ele vai receber o caboclo, ele sente alguma coisa no braço. Ou então sente uma ligeira ansiedade, né? E tem as pessoas que têm mais sensibilidade e que vão sentir a vibração de cada um. Vão falar, nossa, essa é a vibração do meu Exu. Ou então, nossa, eu fico nesse estado mental quando o meu caboclo está chegando próximo. Por que isso é interessante? Por que isso sempre me chamou atenção? Por causa desses estímulos físicos. Porque é difícil você colocar em palavras qual que é a vibração de um anjo. Tá? É difícil você colocar em palavras qual que é a vibração de quando tem um espírito de algum morto do seu lado. Tá? Mas é fácil você colocar em palavras quando você esbarra o seu braço na estante e ele fica marcado, fica arranhado. Né? Então, isso sempre me chamou muita atenção, porque eu conheci muitos médiums que não tinham sensibilidade energética e que a forma que os guias deles davam de suprir essa demanda de mostrar quando eles estavam chegando era mais físico. E aí, uma das possibilidades que eu já vi sendo adotada muito na magia do caos, eu mesmo já fiz muito isso, por exemplo, quando a pessoa pega determinados estados de emoção e guarda eles em formato de mudras. Né? Então, quando eu faço uma certa postura com a minha mão, quando eu faço uma certa postura com o meu corpo, eu emulo uma determinada personalidade, ou eu emulo um determinado padrão mental, um determinado humor. Né? E se a gente tem essa capacidade de pegar um humor e expressar, sintetizar ele para expressar quando a gente bem entender, a gente também tem a capacidade de catalogar um determinado estado mental, uma determinada vibração, um determinado humor, e quando isso se aproximar como um estímulo externo, a gente fazer com que o nosso corpo reaja de uma determinada forma. Então você pode definir para si mesmo que quando você estiver sofrendo um ataque direto de alguém,
você sinta calafrio em tal lugar. Que quando você estiver num ambiente que está te fazendo mal, que está hostil, você possa sentir o seu cabelo arrepiar. Isso são formas de você definir alguns parâmetros. Mas, para muito além disso, a gente pode fazer isso com objetos, sabe? Coloco um ímã na geladeira da minha casa, ou coloco uma fita crepe com um símbolo desenhado na fita crepe na parede. E aí, quando alguma coisa, alguma energia, alguma vibração que não tem que entrar naquele aposento adentra, essa fita crepe cai, né? Esse ímã dessa geladeira ele cai do nada, e isso te dá determinados avisos que para outras pessoas aquilo dali vai ser completamente insensato, né? Nonsense e tudo. Mas que para você, uma vez que foi definido, uma vez que foi imantado, uma vez que foi feita aquele ato com vontade, ele significa exatamente o que foi programado. A gente vai entrar numa coisa importante, que você precisa definir o que é sujeira para você. Como o Rodrigo bem falou, se você usa uma tática dessa, o que você está fazendo? Você está definindo de uma forma bem pragmática o que você considera que é bem recebido e o que não é bem recebido. Por que essas coisas são importantes? Porque muitas vezes a gente vai entrar num tipo de pensamento quase paranoico de achar que qualquer coisa vai causar um dano. E, aí vai ser uma coisa bem parecida com anticorpos. Não estou falando que você deve se expor a sujeira, Rodrigo. Não é isso, calma lá. Mas, que nem você falou, você coloca a fita lá e determina um tipo de energia. Isso já apresenta a gente para uma outra coisa, que é a consciência que você tem que ter de qual, vou usar um termo que se usa bastante, nível vibracional você quer explorar. Por exemplo, aqui no meu quarto, eu tenho um servidorzinho muito bacana, que a função dele é transformar meu quarto num santuário. Por que isso? Porque aqui é onde eu durmo, onde eu descanso, onde eu estudo, enfim, onde eu tenho diversas práticas. Uhum. Tem muita coisa que seria considerado útil, mas que eu não permito que entre, porque ele está programado para não deixar entrar. Como, por exemplo, preocupação com grana. Eu tenho lugares específicos para me preocupar com dinheiro, que não é no quarto. Olha só, que interessante. Porque aqui eu me coloco numa programação mental, que é um ambiente de trabalho e de descanso. Uhum. Essas questões de grana, esse tipo de coisa, eu costumo fazer junto com a coisa maior que eu faço num dia específico da semana. E aí é um momento que eu vou trabalhar dinheiro, mas eu vou trabalhar dinheiro de forma mágica. Que é fazer, ver que escola que não me pagou, ver quantos mapas eu tenho que entregar, fazer toda essa logística. Uhum. Para quê? Para que dinheiro não seja um fim em si mesmo. Para que ele seja fonte de recursos. Então, quando eu estou trabalhando dinheiro, obviamente eu estou trabalhando terra, estou trabalhando ar, estou trabalhando uma série de coisas que eu não quero que interfira quando eu estou efetivamente produzindo. Sacou? Ótimo. Eu fiquei particularmente orgulhoso quando eu tive essa sacada, cara. Uhum. Por que essa longa digressão? Porque se você fala pra alguém que uma limpeza energética que você faz, se bem que seria mais um modo de defesa, não de limpeza, né? Envolve não lidar com coisas de dinheiro, a pessoa pode achar estranho, porque a gente costuma achar que limpeza energética é pra tirar sujeira. Limpeza energética é pra tirar excesso, é pra tirar aquilo que te afasta da sua essência. Eu gosto de... Isso! Ganhei elogio. Dois seguidos. Uma das coisas que eu gosto muito de pensar é que quando eu estou fazendo um banimento ou uma coisa do tipo, eu não estou retirando um excesso acumulado. Eu estou retornando ao estado que eu considero o estado ótimo. Por exemplo, quando eu chego da escola, tive um dia pesado porque um monte de moleque ficou me enchendo o saco. Eu não faço um afastamento da energia dessa galera. Então, assim, não é uma coisa que eu afasto de mim e jogo fora. Claro, eu não deixo, né, ficar próximo e tal, esse tipo de coisa. Mas qual que é o grande lance? Eu retorno a um estado de calma. Quer ver uma coisa? Você lembra no programa que a gente trocou de pilar?
Eu falei, agora eu retorno ao coração gentil. Isso é um mantra, você falou dos mudras, né? Eu uso com mantras. Eu tenho palavras-chave definidas que quando eu chamo, elas estão engatilhadas para me devolver um determinado estado de espírito. Naquele caso não funcionou porque eu fiquei uns 2 programas meio escroto ainda. Quem mandou a gente gravar em sequência. Então o que acontece, cara? Você precisa ter, quando você vai trabalhar com limpeza energética, uma visão muito clara do que você quer pra fora e do que você quer pra dentro. Por quê? Porque não existe fora e dentro. Não tem como você banir algo. Você vai afastar aquilo da sua consciência. Existe toda uma parte que o Rodrigo pode ficar horas explicando pra gente. Eu espero que ele faça isso. Sobre as partes elementares e constitutivas de uma defesa energética ou de uma limpeza energética. Mas eu gostaria de ressaltar essa questão de que é tudo, antes de mais nada, estado de consciência. Tá? Quer ver uma coisa? Muitas vezes você vai pro centro da cidade e volta assim bem zoado. Principalmente quando tá no sol, tá no calor. Rodrigo, eu não sei se você teve essa vivência na Umbanda, mas as pessoas te alertarem contra pessoas suadas. Não, nunca. Eu tive uma instrução no Candomblé uma vez que eu fiquei bem impactado, que foi... e agora todos os ouvintes vão rir disso. A primeira vez que você toma banho, é o pai de santo que joga banho em você. Então eu tava lá, eu peladinho, de boinha, pro cara jogar o banho em mim. Engraçado. Não deixa de ser curioso. E, nossa, mano, durante muito tempo tinha que um irmão de santo me dar banho, então os caras me deixavam tomar banho sozinho, mano, era muito esquisito, cara. Só ficou, tipo, só mudou de lado quando começou a entrar gente mais nova que eu, era eu que tinha que jogar banho na galera. Mas tudo bem. E aí eu descubro que isso era uma prática só na minha casa, era desculpa ver minha bunda, né? Olha só. Mas enfim, eu já tinha visto essa prática em outros lugares. Ele falou o seguinte, quando eu jogar o banho, deixa o banho cair, mas quando você for tomar o banho mesmo antes, lava muito bem sovaco, pescoço, virilha, porque são áreas onde você concentra, suor, esse tipo de coisa, as energias pegam. E principalmente, onde? No períneo. Para as meninas, no períneo também. Para as meninas, a região logo abaixo dos seios também é importante. Olha. Enfim, todas as regiões de junta, onde tem uma pele em contato com a outra. O nosso suor gruda ali. Eu gostaria que você falasse depois, Rod, que eu não me sinto confortável para falar de forma tão aberta, sobre miasma, larva, todas essas paradas. Qual que foi a grande fita? Eu escutei isso assim, bom, você consegue ouvir o barulho do meu cachorro? Não. Então não tá perdendo nada. Porque ele sonha, ele faz uns barulhos esquisitos. Fui passar com uma entidade depois, e na hora de dar o passo, eu vi que ela ficou um bom tempo assim no meu sovaco, nas minhas costas, tá ligado? Olha. Eu perguntaram, tem alguma coisa específica? Sua filha, você vai vir aqui pra dentro, então eu vou começar a trocar uma ideia contigo. É o seguinte, quando a gente tá num espaço aberto, a gente tá em contato com tudo de todo mundo. Então, por exemplo, num ônibus lotado, numa coisa assim, você está num contato corporal muito próximo. Então, se você já está num contato corporal muito próximo, quiçá um contato áurico. Claro. Né? Claro. E aí pega aquela coisa, tipo, uma coisa é você tá numa fila de banco, outra coisa é você tá num busão 5h30 da tarde. Aquilo vira basicamente uma massa amorfa. Um magista com alguma experiência consegue se isolar disso e não é muito difícil. Tá? Uma dica muito simples, se você colocar o dedão dentro do seu umbigo e manter uma respiração consciente, você já consegue dar uma boa isolada. Boa. Já fez isso? Dedão dentro do umbigo, não, mas uma das práticas principais do Reiki é a gente energizar o corpo inteiro ali pelo tanden, né, o que seria o nosso centro geométrico do corpo e também o centro energético, né. Então, por meio dele a gente conseguiria... Não faço ideia de nada disso. Por que essa coisa de andar no sol, no centro, esse tipo de coisa? Porque tem muita gente suada e fica muito mais fácil de que você estabeleça determinados vínculos energéticos ali e as pessoas... Primeiro que você está no sol, você está cansado, você está bravo. Tá ligado? Tem odor, tem uma coisa muito física chamada suor. Você volta carregado.
Por que que a mesma coisa não acontece, inclusive acontece ao contrário quando você volta de um show particularmente bom que você foi? A molecada aí que batia a cabeça em show, essas fitas, deve estar cansada de ver isso. Você podia passar, tipo, 4 horas lá na grade sendo massacrado por pessoas suadas e tal. Tipo, jogando cerveja, aquela porra toda, aquela movimentação toda, um contato muito extremo. E você não voltava pra casa com a mesma sensação. Por quê? Porque o problema não é a coisa em si. Nesse contexto do centro da cidade, você tá trocando, é uma troca, tipo osmose, coisas que não são exatamente saudáveis. E tá cada um pensando num sentido. No show, como tá todo mundo direcionado para um lugar só, você tem inclusive uma comunhão de corpos, tá? Um exercício muito interessante que a gente já deve ter falado aqui, não lembro que a gente já tem um ano de programa. Vai lançar sigilo em show, É. tá ligado? Aproveita que tá todo mundo naquele negócio, usa o seu corpo pra captar a energia ali e manda. Ou então projeta o bagulho enorme assim e deixa. É uma forma bem bacana de fazer isso. Você tocou num ponto muito bom, velho, que é a questão de definir o que é limpeza pra gente. Eu falo sempre que o fanatismo ele é muito problemático, ele mais atrapalha do que ajuda. Porque a pessoa que ela é fanática em estar limpa e tudo, ela tá calcada no medo. Eu não quero misturar a minha energia, eu não quero estar na presença daquela pessoa e tudo. E se por um lado o medo ele pode ser ele pode ser uma espécie de... O medo ele pode ser algo muito salutar porque ele te protege de coisas que você não tem uma consciência imediata. Isso, mas ao mesmo tempo ele pode te manter ancorado numa realidade que você já tem consciência dela e não quer sair. Se ele pode ser uma prevenção e a gente tem medo naturalmente por prevenção, né? Por outro lado, ele é ele abre espaço no seu campo áurico, né, para que qualquer outra coisa se instile, né? Então, assim, se você vai encontrar uma pessoa, se você vai num lugar que você acha que vai ser uma experiência nociva para si, a primeira coisa que você tem que fazer é tratar aquilo dali com a maior naturalidade possível e entender que você quem determina como que as suas relações vão se dar com as pessoas e com o que está ao seu redor. É claro, gente, que não basta você acreditar que você está que você tem corpo fechado para você não pegar um trabalho, por exemplo. Não adianta você não acreditar em ataque energético para que você esteja protegido, né? A crença é igual o Pietro colocou no episódio passado, né? Em relação à crença orgânica e crença hipócrita, né? A sua crença orgânica sabe que determinados fenômenos existem, sabe que determinadas inteligências existem, sabe que o universo se comporta de uma determinada forma, né? E nem com o sigilo mais poderoso de todos, nem com a auto-hipnose mais poderosa de todas, você vai conseguir persuadir a sua essência a misinterpretar os fluxos da realidade. Né? Na verdade, essas ferramentas todas são para conseguir fazer com que o seu ego, essa personalidade encarnada, ela consiga aproximar a concepção dela da concepção da essência, que é de que cada um de nós somos deuses em potencial e que nós podemos fazer muito mais do que a gente consegue conceber. Né? Então, não adianta ficar se enganando falando, se eu não acreditar nisso, isso não vai acontecer comigo, porque a crença é a ferramenta e a ferramenta vai servir ao meu ego, porque a ferramenta vai servir à sua essência. Né? Eu penso, velho, quando eu falo de definir parâmetros é justamente isso, né? Saber quando que se está limpo, quando que se está protegido, e esses parâmetros a gente só dá conta de perceber nos contrastes. Você só sabe que a sua defesa está fraca quando você toma um ataque, ou quando você vai num lugar e você volta sem energia nenhuma, ou quando você comete algum tipo de excesso e aí você não se dá bem, né? Por exemplo, tá? Ressaca
pós-balada, né? Tem uma parte daquela ressaca que ela é física, que ela é de você ter bebido pra caralho, de você não ter tomado as devidas doses de água, de você não ter se alimentado direito. Mas, assim, 80% daquela ressaca, daquele cansaço, é muito mais energético do que físico. Nossa, você acha que é tudo isso, cara? Eu acho. Tanto que eu não tenho ressaca hoje em dia. E eu não diminui nem um pouco minha bebida. Eu sou um cara hoje, Gelo, que eu sou fraquíssimo pra beber, assim. Um copo de uísque já me deixa alto, alegre. 2 copos eu já tô rindo muito alto e sem noção da minha força. 3 copos eu já estou falando barbaridades. Então sempre que eu vou bêbado, bacana. Não, mas eu nunca tenho ressaca no dia seguinte, saca? Porque todos os dias, impreterivelmente, antes de dormir, eu faço minhas práticas de banimento, faço minhas práticas de organização. E é muito comum, velho, depois da prática de banimento, eu voltar a ficar sóbrio. Olha só. Porque grande parte daquele álcool dali não é meu. Você já foi num bar, em algum ambiente, que você não estava bebendo ou você não estava fumando e você ficou bêbado de tabela? Com certeza. Qual que é a explicação disso? A primeira explicação, eu posso ficar por horas falando disso, mas seria a eficácia simbólica, que é uma coisa social, que é aquela coisa do tipo, eu não estava bravo, mas fiquei bravo. Então eu não estarei embriagado, mas eu estarei com um comportamento análogo. A segunda explicação é algo em mim está em contato com algo em alguém bebendo e aquilo foi transferido para mim. E por que os dois não são a mesma coisa? Eles são a mesma, pra mim são. Exatamente. Eu já falei isso, tipo, antropologia, magia do caos pra mim é a mesma coisa. Exatamente. Mas... Não, mas isso é ótimo, Gelo, porque são aspectos diferentes de um mesmo fenômeno, né? O comportamento psíquico, ele é induzido justamente porque quando uma aura esbarra com a outra, a aura é o quê? Psíquica. É por isso que a magia do caos usa o termo psicoesfera. Ele não tá falando, ele tá falando da esfera da psique, que é aquele diâmetro muito maior do que seu corpo físico. Seu corpo físico não é uma esfera, né? Mas o que você tem ao redor de você, isso que o pessoal chama de aura, esse campo que ele é plástico e ele é mutável e ele é influenciado pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos, pelos nossos pensamentos, por tudo que a gente vibra, ele é a nossa psique externalizada, né? Então, os comportamentos que eles são adotados é justamente desse contato da gente com o ambiente, né? Sobre isso, dessa questão da psicoesfera e tal, eu queria deixar 2 recomendações de podcast. Elas evidentemente não vão falar sobre isso pelos programas que são, mas o ouvinte vai se beneficiar muito das discussões que tem ali. O primeiro são 2 episódios do Naruhodô, que está falando sobre quem sou eu. Nesse episódio é muito legal porque tem várias investigações ali que o pessoal do Naruhodô vai fazer que vai ajudar o cara a pensar essa questão de psicoesfera. São os Naruhodos 136 e 135 que eles respondem a seguinte pergunta, Rodrigo. Como eu sei que você é você e não eu? São 2 programas muito bacanas. Você juntando os 2 não dá 1 hora, então dá pra brincar, da hora. Tá? Um outro programa, eu nunca achei que eu ia citar esse programa aqui, mas vamos lá. É o Nerdcast 628. Quem sou eu? Eles fizeram um bate-bola muito interessante sobre como nós definimos o que sou eu. Saca? Pra você ter uma noção, por exemplo, por que uma criança... Nossa, o decrépitos dessa semana é o vacilo social. Gostei. Por que uma criança, se você coloca uma fitinha na cabeça de uma criança e ela olha no espelho, se ela coloca a mão no espelho, ela não consegue identificar a si mesma, não consegue abstrair, ela acha que é uma segunda pessoa. Se ela coloca a mão na cabeça dela, se orientando pelo espelho, quer dizer que ela já tem consciência de si. Tem um negócio que eles falaram que eu achei muito interessante, que é o seguinte: por mais que você tenha perdido uma perna, você ainda vai ter respostas para ela. Eles falam de um negócio que eu sempre tive essa dúvida, que é biopsicossocialmente, a mente não existe em um lugar.
é uma simbiose mente-corpo indivisível. Tanto que eles falam que se você perder uma perna, a sua personalidade muda. Olha só. Então, deem uma ouvida nesses 2 podcasts, eles estão sensacionais, eles estão falando sobre essas coisas que a gente está tocando aqui. De novo, não são sobre o nosso tema, mas vai ajudar bastante para vocês pensarem em algumas coisas. Eu não lembro quem que me falou isso uma vez, mas que eu achei muito interessante, que a pessoa fazia essa análise de reflexologia, né? E ela falava justamente que assim, que o Lula, né? Ele por não ter um dedo, eu não sei exatamente o que isso representava, ele não tinha uma determinada parte do caráter dele. É lógico que né, tem muito das pessoas aproveitarem esses discursos para falarem inúmeras coisas e tal, mas eu achei muito interessante essa análise quando a pessoa fez assim, lógico, né, lógico que a gente não está limitado ao corpo físico, mas do quanto que o corpo físico vai interferir na nossa psique, mesmo sem a gente ter né, essa consciência corporal, assim. Então... Cara, é muito interessante isso, porque, ó, vamos dar crédito para essa pessoa, inicialmente. Se a gente pensa, por exemplo, na quiromancia, os dedos significam coisas. Se a gente pensa nessa própria coisa que eu acabei de comentar, de que quando você perde uma parte do corpo externo, físico, isso vai ter um impacto na sua psique. Cara, eu não sei se quanto ao caráter exatamente, porque aí é a velha coisa, né? No Brasil nós julgamos questões econômicas de forma moral e questões morais de forma econômica. Isso. Então, eu entraria nisso, mas dá pra pensar muita coisa, cara. Se a gente pensar, por exemplo, no caso falado nisso nesses podcasts que eu citei, de um cara, acho que da Primeira Guerra Mundial, se eu não me engano, alguma coisa assim, que ele teve uma barra de ferro atravessada no seu cérebro. Não, a barra de ferro não, aquela metralhadora de disparo automático. A bala passou e varou, arrancou um cilindro assim do cérebro dele. Caramba. Ele continuou vivo. Só que a personalidade dele se alterou completamente a ponto da família largar ele, dele ser demitido, aconteceu um monte de coisas com ele, dele terminar tipo na rua alcoólatra. Caraca. Porque ele falava assim, cara, eu tenho exata noção de quem são vocês. Eu sei que você é minha esposa, eu sei que eu não posso fazer tal coisa, eu sei que eu não posso cagar na rua, mas eu não me importo mais. Ele falava assim, que ele não reconhecia uma série de coisas, que ele falava assim, isso é... Tipo, ele se tornou uma outra pessoa. Manja. Ele falou assim, ó, quando eu tô ativo reflexivamente, eu consigo entrar numa discussão interna sobre se aquilo é legal ou não, mas as minhas ações reativas simplesmente são desse jeito. E olha que bagulho louco. E aí vem toda aquela coisa que você faz com o reiki, que a galera faz com massagem. Tá ligado? Por que quando eu aperto uma parte específica do corpo, isso ativa um gatilho emocional? A gente não pode esquecer nunca que sexo é contato com o corpo. Por que o contato corporal com a área genital dispara tanta coisa? E por que a mesma coisa não acontece com o antebraço? Existem espelhamentos. Total. Muito bom. Não sei o que dizer. Ô, Rodrigo, eu provoquei um tempo ali atrás. Tem uma determinada parte técnica dessa coisa de limpeza energética, que são o que exatamente se limpa. A gente veio até agora, nessa primeira hora de programa, relativizando, colocando as coisas, mas afinal de contas, quando eu vou fazer uma limpeza, ao que eu tenho que estar atento? Vamos dizer que a gente, né, nós temos esse campo áurico ao nosso redor, que ele é a extensão da nossa personalidade, né? Então,
todo o nosso magnetismo pessoal ele é decorrente desse campo áurico. Bom, primeiro que esse campo áurico ele passa pegando vibrações diferentes da sua essencial, conforme você se comporta, conforme os lugares por onde você anda, conforme a forma como você lida no seu dia a dia. Né? Então cada pessoa ela vai ter um nível energético mediano, uma média do que ela, né, de como que ela vibra, e ela vai ter uma capacidade máxima de vibração, tá? E ela vai ter um nível essencial que seria o ideal dela vibrar, tá? Então assim, se as pessoas elas começam a vibrar num nível médio muito muito baixo, elas começam a ter doenças, elas começam a ter elas começam a ter complicações e azar, e aí parece que os caminhos estão todos fechados, essas coisas todas. Então, a gente, o que a gente se limpa? A gente se limpa de tudo aquilo que não é essencial. Né? Bacana. Então a gente limpa a gordura, tira excesso. Tira excesso. Legal. Tira excesso não, mas tira desequilíbrio, tá? Então, por exemplo, quando você vai lá no centro espírita e você toma um passe, né, e você fica, né, completamente reorganizado, aí você volta. Na hora que você volta você sai de lá sentindo como se você tivesse assim no máximo de energia possível, assim, e tal. E aí quando você chega em casa, você já não tá mais com aquele tanto de energia. Por quê? Você não perdeu energia no caminho. Não foi alguma coisa que tirou essa energia de você. Foi simplesmente que a sua capacidade máxima vibracional, ela tá muito aquém do tanto de energia que você recebeu. Então você não dá conta de fixar e de sintetizar aquele tanto de energia. Então aquilo dele se dissipa. Você não tem capacidade de lidar com aquilo tanto ali, com aquilo que te foi dado, né? Posso fazer uma intervenção? Sim. Em 2011 eu fui tomar Daime. Beleza? Eu tinha uma capacidade tão grande de armazenar energia que eu saí do Daime e fui para um bar comemorar o Ano Novo. Então você vê, você não tá em vibração nenhuma, né, mais. 2016, por aí, que eu comecei em centro espírita, essas paradas. Eu saía do centro espírita de bike, chegava em casa, beleza. Ficava em casa de boinha, na vibe. A hora que eu acordava eu não tava mais naquela brisa. Hoje, se eu vou tomar um passe num terreiro, eu fico uns 3, 4 dias bacana. Porque você vai administrando aquilo. Sim. Tá ligado? Sim. E aí, conforme a gente vai, né, limpando e expandindo o nosso campo áurico, ele vai ganhando maior capacidade e a nossa média energética ela vai aumentando, né? Então, assim, por exemplo, a prática constante diária do RMP, ela vai construindo aquele campo áurico, né? Ela vai construindo aquelas estruturas do seu campo áurico. Então, você vai expandindo seu magnetismo pessoal, você vai desenvolvendo uma barreira, né, uma defesa natural. Então, você vai se desenvolvendo por completo. E aí, como saber se você está bem ou não, como saber o que você tem que limpar ou não, tá? Essas diversas crenças limitantes, essas questões que estão debaixo do tapete, que estão no nosso inconsciente, que nos afligem, tá? Medos instintivos, receios, né? Um monte de questão que a gente não sabe que a gente tem e que nas situações da vida a gente vai se deparando com elas e vai se dando conta, né, de que precisam ser resolvidas. Conforme a gente vai lidando com isso,
a gente lida com o que se chama de crença raiz, tá? Então eu acho que eu falei isso em algum outro episódio. Eu acho que não, hein? Primeira vez que estou ouvindo isso. Então, existe esse conceito de que um trauma ou, né, uma má interpretação que você guarda no seu inconsciente, ela é responsável por diversas sub-ramificações que vão afetar a forma como você lida com o seu dia a dia, com a sua psicosfera inteira, tá? Então, assim, fulano tem medo de barata, fulano tem medo de intimidade demais, fulano é muito introspectivo, fulano não tem uma capacidade de magnetismo solar, não tem uma capacidade de se colocar no meio das pessoas e aparecer e ter aquele carisma, tá? Vamos dizer que todos esses fenômenos eles estão interconectados e aí por trás deles existe isso que a gente chama de crença raiz. Então, ao invés de fulano ter que resolver um problema por vez, quando ele resolve esse problema de crença raiz, todos esses segundos problemas que eram gerados por essa crença, eles são resolvidos, saca? Eles são completamente amenizados, e aí a pessoa dá conta de lidar com isso espontaneamente. Aos poucos ela mesma vai lidando e vai resolvendo essas questões. Então, deixa eu ver se eu entendi, Rod, porque eu tenho uma inteligência energética bem baixa. Então, vamos colocar assim, tem medidas... tem uma profilaxia energética, que é o que você faz porque, enfim, está cagado. E tem uma outra que você tem que fazer, que é um tratamento mais profundo. Mais exatamente. Ou menos isso? Geralmente, é o que eu quero dizer com que as pessoas elas não são autossuficientes energética e emocionalmente. Por isso que a gente tem os profissionais de psicologia, psicoterapia, e é por isso que a gente tem, né, essas pessoas para nos auxiliar a encontrar em nós mesmos esses desvios, esses desequilíbrios que nós mesmos não temos noção, tá? E aí é por isso que a gente bate aqui no ponto sempre de que é importante a prática em grupo, é importante a alteridade, é importante o olhar do outro sobre nós mesmos. Porque são pouquíssimas as pessoas que têm capacidade de fazer uma autoanálise com profundidade suficiente, né? Aí a meditação ela vai ser justamente um método de dissecar nossas experiências. Então, se a gente passa por inúmeras experiências, tem inúmeros relacionamentos, tem inúmeras passagens na nossa vida, mas a gente não consegue absorver o que aquilo dali quis dizer pra gente, ou como que a gente se comportou diante daquela pessoa, diante daquela situação, diante de cada uma, né, dessas experiências, se a gente não consegue observar quem nós somos, a gente não pega essas dicas que o nosso subconsciente está expressando o tempo todo. E aí a gente perde essa oportunidade de aumentar nosso nível magnético. Porque uma pessoa que ela é capaz de se autoanalisar o tempo inteiro e ela está buscando se melhorar o tempo todo, ela vai encontrando essas dicas naturalmente. Opa, peraí, eu sou uma pessoa egoísta. Opa, peraí, eu sou uma pessoa que eu me excedo quando eu vou falar de determinado assunto. Eu sou uma pessoa que eu não posso me relacionar com esse tipo de gente, ou então quando eu me relaciono com esse tipo de gente dessa forma, eu ajo desse jeito e eu acho que esse jeito não é saudável. Tal Bacana. Pessoa acha que essa minha forma não é saudável de agir. Né? Então, quando a gente começa a reparar esse tipo de coisa, a gente vai buscando ferramentas para consertar aquilo que a gente observou, né? E aí isso vai fazendo com que a gente resolva certos mecanismos no nosso inconsciente em que o nosso campo áurico fica mais expandido. Então, uma pessoa iluminada nada mais é que uma pessoa que lidou com os seus próprios traumas internos, né? Olha só que visão bacana. Lógico que, né, ela tem muito mais do que isso, porque além de lidar com os traumas, ela consegue externar isso e colocar isso como beleza para o mundo enxergar. Mas é justamente essa questão de que a pessoa que tem esses desequilíbrios de humor,
que ela é muito impetuosa, que ela não tem controle sobre si mesma, sobre o que ela fala, sobre o que ela faz, antes dela tentar um desenvolvimento energético, ela precisa de ter um desenvolvimento psíquico. Né? É nisso que a gente usa aquele termo que está tão comum aí, né? Inteligência emocional. Porque se a pessoa tem um magnetismo muito foda, igual, por exemplo, eu cito sempre, acho que eu nunca citei aqui no programa, mas a pessoa tem uma capacidade de manipulação energética muito, muito grande. Mas às vezes ela está num nível de estresse muito grande que ela não consegue controlar as impetuosidades dela. Ela vai causar aquele tipo de acidente que é por meio de magnetismo. Então, você vai ver janela de vidro estourar, você vai ver objeto eletroeletrônico queimar, você vai ver carro na rua desgovernar, entendeu? Porque a pessoa ela tem um magnetismo muito grande, mas ela não tem, quando ela perde o controle da psique dela, ela está perdendo o controle né, justamente do sensor psíquico que organiza a expressão dessas energias, né? Então é um perigo, né? E isso no caso das pessoas que já têm um magnetismo próprio intrínseco grande, porque na maioria dos casos a pessoa nem consegue desenvolver, né? Então voltando à pergunta do que limpar daquilo que é dissonante com a gente, tá? Uma energia pode ser boa para uma pessoa e pode ser ruim para outra. Tá? E não é a pessoa que define isso. Assim como a verdadeira vontade lá do Crowley, que você tem que descobrir a verdadeira vontade, então executar, a sua essência ela também não é definida pelo que você quer. A sua essência é que dita o que você quer. Então, você tem que descobrir também quais são as energias que são ressonantes consigo e quais que são dissonantes. E aí, gente, as limpezas, elas vão dizer do seu nível de maturidade. Então, assim, comigo, geralmente, eu limpo, eu costumo limpar sempre a emoção dos outros. Né? Então, assim, sempre que eu entro em contato com alguém que está muito triste, está muito decepcionado, né, ou pessoas, véio, que vivem com esses sentimentos e não se dão conta, eu infelizmente pego isso com muita facilidade. Né? Então eu vou dar um abraço, vou dar um abraço numa pessoa que ela é mais assim insensível, tá? Na hora que eu larguei do abraço, o meu chakra cardíaco ele já tá carregado assim com o que a pessoa está sentindo e tal. Né? Lógico que eu tenho as minhas proteções, lógico que isso não acontece com frequência, lógico que, né, eu tenho esse recurso mais quando eu estou atendendo alguém, que é quando eu preciso estar sensível, porque na rua eu não me deixo afetar assim. Mas, tipo assim, às vezes você percebe que a pessoa vive com aquelas sensações, com aqueles pensamentos, com aqueles sentimentos, e você fala assim, cara, eu nunca daria conta de viver assim, sabe? Nessa mediocridade, assim, pra ser bem escroto, assim, porque é isso, né? Nessa mediocridade. Não, Rod, licença, não é ser escroto não, mano. Eu conversei contigo outro dia disso aí. Quando eu lidava com política, com essas coisas, cara, você tinha que sentar em mesa de negociação. E, mano, você vê aquela pessoa e fala assim, meu, como que você volta pra casa e, tipo, encara as pessoas, tá ligado? Eu entendo muito dele, é mediocridade não, mano. E é muito triste, né? Assim, as pessoas... Porque tem um negócio aí que é importante a gente falar, que galera, vocês não são responsáveis pela saúde energética dos ambientes. Isso. Tá, não é uma treta de vocês. Isso. Cada um é responsável por si mesmo. E aí... O que você pode fazer é cuidar de si e cuidar pra parte do todo que cabe a você e expressar coisas mais bacanas e menos idiotas. Agora, a gente falava no centro espírita das pessoas esponjinha, né? Mas sei lá, não pode ver um obsessor que quer pegar pra ele. A dica não é assim que funciona não, cara. Você não tem que... para as pessoas que... Travou aqui, Rod. Opa.
a dica do coleguinha aqui para as pessoas que têm, né, essa facilidade assim aliás, para não pegar energia dos ambientes, a minha dica é para as pessoas que precisam entrar em algum ambiente, não pegar energia do ambiente, peça sempre licença aonde você for entrar. Por quê? A primeira coisa é a seguinte, velho. Quando você chega com cuidado, você sempre é bem recebido, né? Então é aquele caso lá de quem vai entrar na floresta pede licença ao curupira, né? Então, quando você vai entrar num ambiente, num espaço que é a morada de outra pessoa, Tá difícil. a gente pede licença para ser bem recebido. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que pedir licença nos coloca na qualidade de visitantes, né? E uma vez que nós somos visitantes, nós não somos responsáveis pela energia do ambiente. Então, ninguém pode nos responsabilizar por aquilo que a gente, né, faz. Tá. Então, pedir licença nos coloca não só não só nos deixa entrar com maior cuidado nos lugares, né? Quanto nos coloca na qualidade de visitante. E o visitante ele não tem que se responsabilizar pela energia de ambiente algum. A não ser que você esteja no espaço que seja responsabilidade sua, né? Aí já é outra coisa. Tipo assim. Mas entendi esse raciocínio. Isso... Eu acho que você vai cortar direto aí, porque a hora que eu falei ficou muito mais orgânico do que agora. Bom, a gente tá com 1h15 aqui. O que mais que você acha legal de falar, cara? Porque ó, eu tinha provocado com esse negócio de você falar coisas para se estarem atentos. Por exemplo, eu citei o tal dos miasma, que a galera fala. Quando você começa a procurar as coisas, a galera joga nas internet como fazer uma limpeza, esse tipo de coisa. Aparece umas... Eu adoro a Márcia Fernandes, mas aparece umas Márcia Fernandes que fala pra você não sentar em banco quente dos outros. Aparece umas coisas assim. O que você considera pertinente que você esteja atento? Você falou dessa questão das emoções, por exemplo. Cara, olha, primeira coisa, né? Eu considero, eu acho que as pessoas elas têm que ter consciência energética, consciência corporal e consciência energética. Então, por exemplo, saber quando está perdendo energia pelo plexo solar. Os lugares que a gente mais... Os chakras que a gente mais perde energia é o cardíaco e o plexo, né? Então, assim, ter noção assim, de quando está perdendo energia, e isso acontece sempre que a gente tem alguma multidão, né? Então, tipo, a gente está no coletivo, no ônibus e tal, e está perdendo energia, né? Então ter essa noção e aí começar a ter essa compreensão de quais técnicas nos servem e quais não nos servem. Então, por exemplo, uma pessoa que faz um RMP diariamente, raramente ela vai ter problema com espíritos desencarnados, com obsessores, com esse tipo de coisa. Por quê? Porque a técnica ela já está quase que incorporada na rotina diária dela. Então ela não vai ter aquele tipo de problema. Mas ela vai ter problema com, sei lá, sei lá, miasmas do dia a dia, assim. O RMP, ele é bom para limpar, mas ele não vai te precaver disso definitivamente. Né? Então, a ideia aqui é que você consiga compreender qual técnica funciona melhor para cada situação e como que aquilo dali vai te auxiliar e te proteger.
Faz todo sentido, cara. Faz sentido. Uma coisa que o pessoal vai começar a reparar, eu sugiro que comecem a colocar esse critério para observação das suas práticas, os pensamentos que eles têm durante os momentos de limpeza. Comumente, quando você começa o processo, antes dele começar a ser efetivo, você tem diversos pensamentos que vão desde o sensor psíquico até alguma eventual interferência externa para te tirar dali. Uma hipótese que eu tenho faz tempo é que não existe limpeza completa e absoluta. O que você pode fazer é organizar. Entende o que eu digo? Claro. Nossa, meu fone tá pro alto agora que vai ficar bosta isso. A gente tá se sujando, entre aspas, né? Então aí vai essa dica pra galera observar. Quando eu faço um banimento, uma limpeza, o que for o caso, que tipo de pensamentos me vem à mente? Por que isso? Para você entender exatamente o que não quer sair dali. Tá? Seria muito salutar que você não grilasse que você está sendo possuído nessa hora. Porque ele vai dizer assim, puta, eu tô pensando, sei lá, tô fazendo um banimento porque... acabei de sair do banco, tô com pensamentos sovinas. Então eu quero tirar isso de mim. Ah, mas agora eu tô pensando na fortuna que eu vou ter quando acontecer tal coisa. Ah, meu Deus. Calma, cara. A nossa mente, ela reproduz, ela é uma caixa de eco, ela é uma caixa de ressonância. Tem muitas vezes que você vai estar fazendo uma limpeza e isso vai fazer com que necessariamente você tenha que olhar para coisas que você não percebe que está olhando. Imagina o seguinte, você fala assim, eu vou tirar pó da minha casa. Você tem que esperar que você vai espirrar se você tiver rinite. Entende? Faz sentido? Então, qual que é o grande lance aqui? O momento de limpeza, ele também é um momento de autoconhecimento. Como quase tudo que a gente faz. Por quê? Primeira coisa, você vai estar numa tal situação que você vai poder definir o que é realidade do que não é na sua vida. Isso é tremendamente poderoso. Segundo, você vai estar numa situação que você vai precisar necessariamente olhar para si, tá? Uma coisa que me incomodava um pouco quando eu ia pra Umbanda e tal, que eu vi uma galera que ia todo dia que tinha gira lá. Eu disse, mas caralho, a pessoa não dá um passo pra dentro da religião, mas também não para de vir aqui. O que é isso? Aí que eu fui me ligar, mano, é a galera que, sei lá, não para de beber, mas também não para de tomar engove. Você começa a usar a limpeza como muleta. Isso não pode acontecer, cara. A parte mais bacana de fazer uma limpeza é que depois você não se suje. Isso, exatamente, né? E ter essa compreensão de que não se sujar é muito mais. Tipo assim, velho, o que as pessoas têm que entender é que elas se sujam nos pontos onde elas bacana. não têm consciência, tá? Então, assim, a sua defesa, ela é capaz de alcançar até onde a sua consciência é capaz. É por isso que as pessoas que não têm autoconhecimento, elas são alvos muito mais fáceis do que as pessoas que têm. Porque as pessoas têm consciência e que colocam as suas defesas, elas dão conta de suprir os pontos energéticos que uma pessoa que não tem não vai suprir. Então é aquele negócio, né? Toda limpeza ela também nos dá uma nova perspectiva, porque ela limpa os nossos filtros de realidade, ela limpa aquilo que estava impedindo de ser visto. E quando algum ataque ele ultrapassa uma defesa, porque né, a defesa não foi suficiente, e dois, porque a gente ele atingiu justamente onde a gente não tinha consciência de que aquele ataque ia bater, né? É o calcanhar de Aquiles. O calcanhar de Aquiles está onde a sua atenção não está, né? A gente fala a sua energia está onde a sua atenção está.
Então, se você estiver focado em si e na sua defesa, o ataque não chega, né? Ou se chega, ele é barrado. Aí entra uma questão interessante, que é a seguinte: que cuidados eu tomo? O Hal Scherz fala isso. Que pensamento, que cabeça você anda por aí usando? Uhum. Que cabeça você anda por aí usando? Se eu sou uma pessoa, no meu caso, não vou falar disso no programa. Se eu sou uma pessoa, como no meu caso, que tem diversos problemas quanto à carreira profissional, esse tipo de coisa, que tem a ver mais com incertezas do que necessariamente com relações, com realizações, não vai adiantar muita coisa que eu fique obsessivamente pensando em que... deixa eu pegar um exemplo aqui. Nada vai dar certo. Não tô falando de pensar positivo. Eu tô falando para você não criar as condições de manifestação material a partir dos seus ambientes internos. Se eu começo a pensar sucessivamente de que eu nunca vou me encontrar numa carreira profissional, ou então que eu estou completamente perdido no que eu tô fazendo, qual que vai ser a primeira coisa que vai acontecer? Isso. Eu não vou conseguir me encontrar no que eu estou fazendo, eu vou ficar me arrependendo do que eu estou fazendo, que é o que o Pietro falou da crença hipócrita. Eu preciso começar a manifestar as coisas que eu quero a partir dos meus ambientes externos para que eles tenham eco e se manifestem externamente. Isso vem como? Vem como um cuidado direto, objetivo e consciente com a psicoesfera. Por isso tem que pensar com qual cabeça que você sai pra rua. Velho, eu tenho alguns badulacs aqui que eu uso e tem um específico só para situação de dinheiro. Se eu vou sair para resolver uma treta de grana, seja ir no banco, seja de trabalhar, seja de fazer qualquer coisa que envolva essa esfera, eu vou com ele. Porque ele, que você falou dos mudras, ao estar com ele eu já estou automaticamente consciente de que eu preciso ficar atento que eu estou procurando recursos para fazer as coisas que eu quero, para a manifestação da minha vontade. Isso me deixa muito mais atento a oportunidades. Foi parar num karaokê, que tinha uma galera cantando Alcione. Aí era um rolê assim, você entrava no bar, ia até o fundo do bar, aí tinha uma escadinha, você descia e era o bar. Outro bar, na real, era uma treta, tô chato E me escabelar. Tem que ter um som legal, tem que ter gente legal e ter. Pois bem, pessoas, esse foi o episódio número 31 e esse bloco de áudio, ele tá sendo gravado depois que nós gravamos o corpo do programa, por quê? Esse episódio tá indo ao ar depois da ocultaria. A gente queria tirar um tempo e falar como é que foi o evento antes de fechar o programa. A gente achou que ia ser legal fazer isso, porque o próximo programa também já tá pronto pra ir ao ar. Na verdade, nós temos 2 programas, um deles especial, vocês vão gostar, imagino eu. Então, galera que tava no ocultaria, você sabe que é com vocês. É realmente muita gente pra falar, mas, velho, Sassá, Elias Lenore, Ariel, Bosco, Danilo Nóbrega, que eu descobri que é mais bizarro ao vivo, o marginal do Kevin, que de boa pessoa que eu achava que era, não tem absolutamente nada, aquilo é um selvagem urbano. Caralho, Kevin, eu tô muito decepcionado com você. Ao vivo assim? Tomou bronquinha mesmo? Não, decepcionado no sentido de que ele é um avatar do caos completamente inconsequente, cara. Eu achei que ele fosse uma pessoa boa e mano, tipo, ele não qualquer tem nada, pessoa... mas ele é muito legal. Cara, sabe? qualquer Então, pessoa que corte um limão que não lembrava que tinha com uma chave que não é dele... Assim, eu tô particularmente chateado e foi consenso univitelino no evento que o Kevin mentiu pra todo mundo, ele não é um avatar de Apollo.
Ele é bonito pra caramba, mas ele não é bonito para um caralho, como a gente achava que era. Ele é um avatar de Loki, e isso torna as coisas... Ele é um avatar de Loki! Isso torna as coisas muito confusas pra mim. Pelo contrário, ficou um tanto quanto claro que o Boin é bonito pra caramba. Né? Isso causou um certo espanto nas pessoas. Então, meu, parando de cozinhar os ouvintes, cara, quem tava lá no Ocultaria, meu, obrigado por vocês estarem com a gente, foi fantástico passar esses 2 dias com vocês. Teve gente que já colou com a gente na sexta mesmo, demos um rolezão lá no Lagórgona. E, cara, interações as mais diversas. O Pietro tava com a gente, também foi incrível. O Pietro é muito legal. Mano, o Pietro é outra coisa, cara. É outro que foi uma surpresa extremamente positiva, tá ligado? O Ocultaria, a gente tinha uma ideia do que seria e na verdade nos surpreendeu de todas as formas, né? O evento em si, talvez ele tenha sido muito do que a gente esperava, né? De palestra, e eu, você e Vitor muito alinhados nos nossos discursos, no que ia ser dito, né, e tudo. Mas o evento em si foi mais ou menos o que a gente estava esperando. Agora, o rolê, né, e a interação com os ouvintes e poder estar com esse tanto de galera que é muito mais legal do que no grupo do Telegram, que já é muito legal, foi assim uma coisa surpreendente. No final do rolê a gente fez uma evocação de Ares, a gente fez uma zona autônoma temporária. Uma zona autônoma temporária, a gente fez todo tipo de maluquice que era possível e foi muito bom. Foi muito bom. Mano, ninguém tá pagando porra nenhuma. Obrigado pelo pessoal do Lagórgona por ter aguentado a gente, cara. A gente deu um trabalho enorme pros caras. A cara das pessoas do primeiro andar olhando pra gente era uma coisa impagável. Sabadão, vários casaizinhos de encontro do Tinder, assim. E tipo, descendo um bicho mais esquisito que o outro. Jesus, mano, o que é aquilo, cara? Velho, Jesus do céu, quem que é você, mano? Não, e obrigado pela foto da Santa Ceia, né? Que foto sensacional. Nada disso seria possível sem você, cara. Dá pra ficar falando sobre Ocultaria, mas, mano, acho que é bem mais da hora falar do evento do depois de como é que foi. Todos vocês são muito estranhos. Eu me senti muito bem. Tem uma coisa que é muito bacana, que é o seguinte, a gente conversou com todo mundo, né? E o Vitor fez uma proposição muito massa da gente fazer um evento similar a esse, Vortex mais o Caos de Sempre no ano que vem. A gente está pensando talvez em até chamar outras pessoas também para fazer esse ciclo de palestras e também para fazer o rolê, porque eu acho que é o que é mais interessante pra gente e tal. E eu acho que vai ser bem legal essa iniciativa do ano que vem, tudo. Então, o Vitor usou um termo na live que vocês gravaram que eu achei muito adequado, mano. É importante que a gente possa pegar um lugar onde a gente possa delimitar um perímetro, tá ligado? Isso é uma verdade. Seria saudável. Mas... sanitário, eu diria. E aí o Vitor já tá me mandando mensagem querendo que a Raquel organize evento, porque a Raquel é uma boa pessoa pra organizar as coisas, mas eu acho que ela não vai querer fazer isso. Mas de qualquer forma já fica essa ideia de que a gente vai querer fazer algo bem legal assim pro ano que vem. Então se vocês ficaram animados com o evento Ocultaria, saibam que no ano que vem vai ser mais louco ainda. Se com Ocultaria já foi animado, imagina com o dedo no cu. Como que é? Gritaria no... Como que é? Peraí, calma, não vou lembrar daquela expressão maluca. Gritaria no dedo... Gritaria no cu e dedaria, né? Muita dedaria pra todo mundo. O bagulho é rito coletivo com o pessoal do Vortex. Rito coletivo com... Bota esse áudio aí, pelo malandro. Amor de Deus. A gente tem esse áudio, Rodrigo, em algum lugar? No aonde? No Telegram tem. Ai, caralho, como que eu vou achar aquele inferno agora? No Telegram tem muita coisa. Eu tinha que te falar isso, que lá tem muita coisa. Eu não sei, mano. No rolê eu não tava olhando o Telegram. Rito coletivo com o pessoal do Vortex. Rito coletivo. O mais louco, cara, foi que, tipo...
apareceram pessoas sensacionais pra colar com a gente. Tipo, a galera do Calém São Paulo, mano, Robinho, Cadu, todos vocês, gente, Virgínia Keiko, o maluco cabeludo, que eu esqueci o nome porque eu tá bêbado. Gente, vocês são incríveis, cara. Apareceu uma presença ilustríssima da podosfera, que foi a queridíssima da Larissa, que grava lá no Revolu Show, no Anticast, colou com a gente, e foi muito louco. Porque foi a minha vez de tatiete com as pessoas do podcast. Eu fiquei enchendo o saco dela a noite inteira. Larissa é um amor de pessoa. Teve beijo coletivo na careca. Teve beijo coletivo na careca do gelo. Particularmente pra careca. Mano, tinha uma hora que eu não sabia. E já tinha passado isso. Quem tava dando beijo na minha careca. As pessoas só me puxavam e beijavam ela. Eu assim, gente, conversa comigo antes. Foi um pouco assustador. Mas agora tá tudo bem. Ei. Gente, sério, obrigado a todos vocês. Vocês viram que o Vortex tá aí e é disso pra gente ficar cada vez mais forte. A gente só tá ampliando, cara. A gente só tá ampliando. Muito sensacional. Muito obrigado, pessoal. Pra gente conduzir isso daqui pro final, os recados de sempre, né? Vocês têm as nossas redes sociais. Agora, graças ao queridíssimo do Alberto Alfredo, que tá agilizando o nosso site e tá ficando cada vez melhor, você já pode assinar a gente pelo Google Podcasts, que é um outro agregador. Por sinal, tiver que catequizar pessoas a palavra do podcast, falem no Google Podcast, que ele é muito mais fácil. E você já acha o Vortex lá, tem como assinar direto do site. Então, o que o Alberto precisar de informação pro site, pessoas, dê informações para ele. Vocês têm as nossas redes sociais para falar com a gente. Twitter, Facebook, Instagram. Falta alguma coisa? Falta o e-mail, que eu escreva para o vortex@gmail.com. Vocês podem mandar dúvidas, curiosidades, o que vocês quiserem para lá. Elogios, críticas, tamo junto, tá? Na terça-feira que vem, a gente vai estar surpreendendo vocês aí com um super episódio bacana. E a ideia é que a gente, ao invés de fazer live esse mês, a gente vai usar esse episódio porque é uma surpresa, vocês vão gostar pra caramba. Mas é pra dizer para a galera que já mandou e-mail, que tem uma galera lá, né, no nosso e-mail, que a gente está guardando tudo para fazer uma única live respondendo, né, tudo que foi nos enviado. Então não percam por esperar, porque vai vir muita coisa massa por aí ainda, tá? O melhor ainda está por vir. O melhor ainda está por vir. Tem muita coisa. Sério. Enfim. Meu Deus, tem, cara. Eu não tô respirando assim de desprezo, não, galera, de cansaço mesmo, que tá da hora. Enfim, bora fechar esse bagaço, Rodrigo? Bora! Solvantis, Ensemen, Voltis, Vortex, Susemperi. Vamos para algumas banalidades estáticas, porque faz tempo que eu não lembro de falar isso. Banalidades estáticas. Que ótimo que eu sou editor, que eu posso cortar isso. E então... E tem uma coisa que é muito legal, Gelo, eu vou até pedir pra você inserir aqui. Eu deixei esse espaço só pra você lembrar de inserir depois. Ai, caralho! Não, tudo bem. Se você quiser. Você não fez isso. Eu anoto aqui pra você o minuto. 22:02. Não, Rodrigo, agora que eu ouvi o seu áudio... Tá bom, não vou entrar nisso online. Mas beleza. Deixa eu voltar. Atenção, ouvinte de podcast, temos um recado muito importante para você. A ABPOD, Associação Brasileira de Podcasters, em parceria inédita com a Rádio CBN, está realizando entre os dias 1º de julho e 15 de agosto de 2018 a 4ª edição da Pod Pesquisa. Na edição deste ano, além de atualizar o perfil do público brasileiro de podcasts, a Pod Pesquisa vai levantar também o perfil dos produtores de podcast e dos ouvintes de rádio que ainda não conhecem podcast. Não se esqueça que o sucesso da pesquisa depende da participação do maior número possível de pessoas. Então, espalhe a notícia para todo mundo que você conhece e siga também o @podpesquisa2018 no Twitter. Acesse agora podpesquisa.com.br, preencha o questionário e participe dessa importante ação para um crescimento ainda maior do podcast no Brasil.